Oração de harmonização. Nesse vídeo eu vou focar sobre a minha experiência em relação ao dia em que essa oração veio para mim como uma mensagem, alguns anos após a experiência que eu tive com São Francisco de Assis. Eu já relatei essa experiência em outros vídeos, também comento sobre ela, explico sobre ela nos encontros que eu faço no meu sítio. Então, como já está gravado, não vou me referir novamente a essa experiência aqui, mas eu vou falar da oração, como ela chegou, que tem a ver, tem um link com a experiência de São Francisco de Assis, que, por sinal, eu coloco como uma salvação que eu tive na minha vida, mais uma, porque eu já tive outras. Nesse dia, eu estava em paz, tranquilo, sentindo aquela vibração da energia de São Francisco, com a oração de São Francisco de Assis. É comum eu relembrar dessa oração, eu fazer essa oração, porque eu gosto muito dela, em especial depois do acontecido. Mas esse dia eu senti uma continuação, eu senti algo mais, algo além. E então eu comecei a sentir como se realmente tudo fosse meu irmão. E isso veio logo depois de um atendimento, nessa época eu fazia ainda os atendimentos clínicos, e eu senti que as pessoas tinham muito medo. E a maior parte desses medos são medos porque as pessoas... São medos, né? É o medo de que a pessoa não está vivendo a sua própria vida. Ela está envolta com pensamentos, envolta com o externo, envolta com o que a televisão mostra, e esquece que tudo que está aqui faz parte de nós mesmos, de alguma forma, em algum âmbito, em alguma profundidade, seja quântica, vibracional, energética, o nome que você quiser dar, não importa, aquilo faz parte de nós mesmos. E quando eu me desconecto da vida, eu me desconecto da Terra, eu me desconecto com medo das histórias que a gente escuta, então esse medo aumenta. E quando eu começo a fazer um processo de volta para casa, de me reintegrar com a natureza, reintegrar com tudo e com todos, o medo diminui, até deixar de existir. E eu comecei a entender que era mais ou menos assim que São Francisco vivia, no mais puro amor, na mais pura dedicação, entender e se unir com o todo, e não se afastar do todo. O homem moderno está se afastando do todo, e o todo entenda como você quiser, mas se afasta da natureza, se afasta até das outras pessoas, porque as outras pessoas estão se afastando de si mesmas. E quando você se afasta de si mesmo, o que vem? Vem aquilo que nós chamamos de mal, de demônio, de diabo, de satanás, ou seja, vem essa luz das trevas. Será que existe esse nome, luz das trevas? Eu imagino que sim, porque esses seres também emitem uma certa frequência, uma certa vibração. Então, quando você deixa espaço pelo medo, esse espaço vai ser preenchido por mais daquilo, mais daquela energia. Isso acontece com praticamente todos nós, em especial as pessoas que eu atendia, esse medo avassalador. Aí a pessoa passa a ter medo de tudo, e você não vê o planeta divulgando mais medo. Se você liga a televisão, se você lê o jornal, se você conversa com as pessoas, é medo, 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 e medo aumenta o medo, aumenta a reação e aumenta a própria presença do mal aqui na Terra, porque nós vamos atraindo isso. Não sei se você concorda com isso, não tem problema. Mas aí sim a lei da atração vai funcionar, porque é a massa falando e fazendo a mesma coisa. E quando há uma massa crítica, uma força, aquilo gera força, força gera força. Então nós teríamos que ter pessoas, milhares, centenas ou milhões de pessoas, gerando uma energia positiva para atrair a luz para a Terra. A coisa não é só a nível pessoal. Porque você fazendo a sua parte, tudo bem, você vai até mudando a sua vibração, mudando o seu próprio parecer dimensional, a existência dimensional dentro da Terra. Você começa a atrair um outro mundo para você dentro desse mundo, isso é fato. Mas a gente está aqui e a gente vai ver o que? Esse mundo caótico aumentando e crescendo, enquanto milhares e milhões de pessoas continuam focadas no mal. Se você olhar alguns países e alguns momentos lá do Oriente, tipo Butão, a Índia, às vezes um outro
país ali daquela região do Oriente, eles se unem, se juntam, milhares de pessoas para fazer mantras coletivos. E você sabia que talvez, tá? Com bastante propriedade, mas eu vou colocar aqui esse talvez, por causa disso nós ainda não fomos totalmente aniquilados. Você sabia que existem pessoas orando, mandando e emitindo pensamentos positivos, com ações positivas, não só pensamento, né? Porque a pessoa ali meditando durante anos para a paz, para um bem-estar planetário, para a luz planetária, ele está fazendo uma ação porque ele se dedicou a isso. Você sabe que provavelmente por causa dessas pessoas a gente ainda esteja aqui. Existem até cálculos que mostram que as pessoas quando meditam diminuem a violência. Isso é mostrado em filmes, é mostrado em vários experimentos ao redor do mundo, que quando você faz uma ação coletiva para o bem, o mal vai diminuindo. Isso é um fato. Então, será que não é a realidade que quando muitas pessoas se unem para o bem, isso não expande para o mundo e diminui as possibilidades da nossa extinção, porque isso está em voga, isso está nas pautas mundiais, propositalmente? Esse é o pior ainda, não é uma extinção natural por algum cataclismo, não é, pela própria incoerência e ignorância humana. Complicado, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso foco, que isso faz tudo parte do medo. E o medo faz com que você fique doente. Com que você fique doente. Então, a partir do momento em que você se reintegra com as forças da natureza, considerando tudo parte sua, tudo seu irmão, você vai emitindo uma nova vibração. E aquela vibração chega naquela pessoa, mesmo que ela tenha más intenções. O que vai acontecer quando você passa a considerar tudo seu irmão? Você vai atrair para você o máximo possível. Claro que isso tem níveis de profundidade, tempo, tá? Não é porque você vai começar agora, vamos supor, começa agora tudo, meu irmão, que você não vai ter um problema em relação às pessoas, não é isso. Você precisa gerar um campo, e esse campo às vezes precisa de anos. Então esse tipo de tema, de assunto que eu trago aqui, essas dicas, esses vídeos, não é dica de internet apenas que você vai e faz, olha que bonito, fez uma semana, nossa, agora já vou buscar outro, cansei. Não, isso é para toda a vida. Por isso que é dito que a verdade, o paraíso são para poucos. Por quê? Porque poucos têm firmeza de propósito, de coração aberto. Não adianta você ser bitolado, você pegar algo e querer que seja do seu jeito. Não é aquilo também. Tem pessoas que fazem durante anos e não tem resposta. Por quê? Porque querem do seu jeito. E não é, tem que ser o jeito que a natureza é, no fluxo da natureza. Então é difícil a gente se desprender do ego. Ainda mais que o ego tem muitos espiritualistas, entre aspas, né, que dizem que o ego é necessário. Confundem talvez a nossa personalidade com o ego. O ego é o que nos leva para o abismo. O ego, porque o ego, existe o ego da personalidade, vamos assim dizer, da nossa individualidade, que é o nosso espírito, a ação do nosso espírito em nós, que é uma individualidade, ao mesmo tempo ele é uma coletividade, mas ele tem o seu aspecto individual. Porém tem a parte usada disso para o seu bel prazer e para a manifestação apenas dos seus desejos. Então esse ego, que também é conhecido como os demônios, os pecados capitais, isso é que nós precisamos trabalhar, não a nossa individualidade. Então muitos espiritualistas confundem, por isso que eu chamo de pseudo-espiritualistas, porque se fossem espiritualistas de verdade, eles saberiam diferenciar e não aclamavam o ego. Não, você tem que ter ego, você tem que, senão eu vou me anular, eu não vou existir mais. Ou seja, as pessoas não conseguem distinguir, fazer a diferença. E infelizmente, muitos de vocês acabam entrando nessa e acreditando nisso. Tá? Mas, vamos lá. Todos os santos, todos os mestres são meus irmãos. Todos os anjos, todos os homens são meus irmãos. Todos os tempos, todos os ventos são meus irmãos. Todos os seres, árvores e animais
são meus irmãos. Todos os pontos cardeais são meus irmãos. Todas as dores e todos os amores são meus irmãos. E assim eu fluo em qualquer direção. Eu coloquei aqui 2011 porque é a data mais próxima que eu me lembro. Talvez seja até um pouco antes, 2008, mas eu não sei. Eu sei que a anotação que eu tenho é de 2011, então eu deixei como data de 2011. Que nesse momento, como eu dizia antes, enquanto eu, depois de atender algumas pessoas, uma em especial me chamou muita atenção pelo medo, e vi a desconexão. As pessoas que têm medo têm, na maior parte das vezes, a desconexão com a vida e com a própria natureza. Quando você começa a afirmar essa oração, e não pode ser a afirmação de cabeça, de intelecto, de mente, quando você começa a entender que tudo é seu irmão, que um mestre é seu irmão, que o sol é seu irmão, que uma formiga é seu irmão, que até aquelas coisas que não são boas, de alguma forma, também faz parte da sua família espiritual, que ainda não chegou ao alcance. Claro que você não vai precisar trazer isso para a sua casa, você não vai precisar abraçá-lo e levar para a sua casa, não é isso que eu estou falando, mas que você não vai odiar aquilo, que você não vai repudiar aquilo com ódio no seu coração, que você vai entender que aquela pessoa naquele momento não está na luz. E claro, as providências precisam ser tomadas até ela aprender, mas que lá no fundo ela também ainda faz parte de você. Quando você pelo menos colocar isso em pauta, e que tudo, até o tempo, o frio, a chuva, as dores e os amores, tudo faz parte desse nosso aprendizado aqui na Terra, e que você começa acorda de peito aberto, que você levante de peito aberto para o que vier, sem aquilo, não tem que ser do meu jeito. Não pode acontecer mais isso. Esse é o medo que atrai. Aquilo que você tem medo, lhe há de vir a. Né? Se não me engano, é essa frase bíblica. Então o que acontece? Quando você começa a mandar, mesmo que lá no inconsciente, né, você mentalmente você apaga aquilo, mas lá no seu inconsciente você está vibrando esse medo, vai chegar até você de alguma forma. Então quando você se abre, né, para aquilo que precisa chegar, você passa a ser mais leve, e você passa a aceitar mais a vida. Mas não é se abrir para o ruim. Então as coisas ruins vão acontecer e eu vou aceitar. Não é bem isso. Se acontecer, claro, qual que é a sua reação? Se você gritar, se você espernear, você não passou do teste. Agora se você, tá bom, beleza, não queria que acontecesse, mas vamos ver a melhor maneira de resolver isso. Então é assim que a gente precisa proceder. Claro que às vezes no primeiro impacto a gente pode levar um susto, né? A gente pode ficar muito triste. Claro que cada um tem a sua missão, mas uma coisa é você se desesperar e cair, se afundar. A outra coisa é você parar e ver, tá ok, o que nós vamos fazer? E claro que isso também vai depender do seu nível de consciência e nível de alma, por isso que não é igual para todo mundo. Tem pessoas que vai ler essa oração e vai falar, isso é balela. Tem pessoas que vai ler e de repente vai ficar bitolada e vai fazer o que não é para fazer. Vai achar que tudo é meu irmão, então eu vou lá abraçar o cachorro na rua, como você vê vídeo, cachorro purinho, vai lá e morde, arranca o nariz, arranca a orelha da pessoa. Então não é por aí, tudo tem um nível de entendimento, por isso que nesse momento é difícil gravar vídeo e falar com as pessoas, porque cada uma entende com o seu nível, com o seu óculos, com a sua lente. E nem tudo serve para tudo no momento, pode servir um dia, mas nem tudo vai servir para você agora. Por isso que o despertar da consciência é primordial. Por isso que investir no seu autodespertar é primordial. E não adianta ficar fazendo cursos. Às vezes algumas vivências são muito melhores do que curso, porque o curso às vezes, dependendo dele, vai projetar você para aquilo. Então cuida até do que você está seguindo, de quem você está seguindo, quem você está acreditando, porque uma palavra que você ouve, que prende a sua mente, ou que liberta demais de uma forma irreal,
como eu já gravei vídeos aqui, né, a matéria não existe, nós não tocamos em nada, aí as pessoas ficam alucinadas, então eu quero morrer logo, isso aqui é só uma passagem, isso aqui não vale para nada, e começa a desconsiderar a vida, essa experiência, e vem mais caos para você. Tem vídeo meu gravado sobre isso. Então as pessoas misturam uma verdade de estudo quântico que não deixa de ser uma realidade, mas não aplicável ao nosso momento. O que adianta saber matéria não existe? Se eu estou na matéria e estou sofrendo na matéria. Isso é ilusão. Tudo bem. Eu já expliquei. A mão e a sombra. O nosso mundo aqui é a sombra. A verdade é a mão, que é a luz. Só que nós estamos ainda na sombra. Temos que despertar da sombra. E um passo para despertar da sombra é não ter medo. É você encarar como tudo seu irmão. Isso é um princípio sufi. Tem até um comentário aqui desse vídeo da oração que eu postei. Eu vou ler aqui para vocês, de uma querida irmã que entendeu bem. Até existem diferenças de compreensão. As pessoas, que bonita a oração. Na realidade, essa oração ela não é bonita. Ela é profunda. Ela é mais que isso. Claro, eu agradeço a todos que vão comentar, né? Mas uma coisa é ser bonito. É bonito. Tá lá. Outra coisa é estar em mim e ser praticado profundamente aquilo. Aí vai ser uma beleza divina. Tem um comentário aqui da querida Mari. São Francisco se converteu ao Islã místico, tá? Entenda bem essas palavras, gente. Uma coisa é a verdade, outra coisa é o que o mundo está difundindo hoje aí, tá? Isso não tem nada a ver com conceito, com religião. A gente está falando desse Islã místico, é algo lá dos sufis, que nem existe mais, tá? Na realidade, esses sufis, os sufis que tem hoje por aí não são mais sufis. Os sufis antigos, na época dos grandes pensadores, né, os grandes poetas, isso aí quase não existe mais. Então se converteu ao Islã místico, o sufismo, tá? Palavras dela. Os mestres sufis eram chamados de irmãos maiores. São Francisco de Assis fundou a Ordem dos Irmãos Menores, uma ordem sufi no seio da Igreja Católica. Ela agradece pelo vídeo e pela oração. Então, ou seja, são partes místicas que nós não conhecemos de São Francisco de Assis, mas que as pessoas com maior capacidade, com maior profundidade, mais conhecimento, sabem que São Francisco não era só aquilo que dizem que é. Por isso a importância dele, e até por isso que ele se chegou até mim. Por isso que ele veio até mim. Então, é uma energia verdadeira e os mestres reais estão muito escondidos hoje. Muitos estão na nossa cara, só que a gente não vê, porque a gente não consegue compreender a profundidade deles. Então eles acabam se retirando. Muitos que ainda estão por aqui, às vezes aparecem, deixam dicas, e a maior parte da população sequer entende. Olha que legal! E vira, já vai para o outro. Então, eu peço, deixo aqui um pedido, comece a entender a profundidade. Essa oração tem uma profundidade e eu chamo que ela é uma continuação num outro nível da oração de São Francisco de Assis, aquela que nós conhecemos, né? O Mestre, fazei que eu procure mais. Que na realidade essa oração não é a oração de São Francisco, o nome dela é Oração da Paz, que eu explico isso também no meu vídeo com as minhas vivências e para quem vai lá no meu sítio participar dos encontros, tá? Então, aprofunde nessa oração. Seja essa oração, deixa ela entrar em você, para você ser mais ela, e você vai ver que a partir do momento que tudo está alinhado com você, você não tem mais medo de absolutamente nada. Essa oração, esse vídeo, o entendimento disso, pode ter certeza que vale por anos de terapias, se você entendê-lo na profundidade. E isso não depende de mim. Depende do seu grau de busca, do seu grau de entrega, da sua maturidade espiritual. E isso é de cada um. Ninguém pode dar isso para você. Nem um curso, nem um vídeo. Somente o seu sentimento, a sua contemplação. Contemple essa oração. Vá além do que está escrito. Sinta, medite sobre ela. Meditar não é pensar.
Ok? Grande abraço. E vou terminar aqui. Que todos os seres sejam felizes. Que todos os seres sejam ditosos. Que todos os seres estejam e encontrem a paz. Todos os santos, todos os mestres são meus irmãos. Todos os anjos, todos os homens são meus irmãos. Todos os tempos, todos os ventos são meus irmãos. Todos os seres, árvores e animais são meus irmãos. Todos os pontos cardeais são meus irmãos. Todas as dores e todos os amores são meus irmãos. E assim eu fluo em qualquer direção. E assim eu fluo em qualquer direção.